Por que você gostou do jogo? Primeiro ponto para meus amigos que estão chegando agora e que estão acompanhando o canal 2x1, nós temos que entender o seguinte: separar o jogo do campeonato. O campeonato do Bahia foi horroroso, mas o jogo do Bahia hoje, primeiro tempo inclusive, foi um jogo muito bom. Gostei bem do Bahia no primeiro tempo. O início que o Esquadrão de Aço ainda estava se adaptando à postura do Vitória da Conquista, que foi uma postura de marcação, uma postura de linhas baixas. O Bahia inicialmente começava a se encaixar. Então, no início do jogo, a gente via muito a bola com o Luiz Otávio, com o Ignácio. O Luiz Otávio e o Ignácio não agilizavam o jogo. Eu até narrei um trecho, um pedaço, e aí eu via que os dois zagueiros do Bahia tinham dificuldade para sair, demoravam em segurança. A partir do momento que o Patrick e o Daniel começou a se movimentar para receber essa bola e dar continuidade, o Bahia melhorou muito. O Daniel começou a se deslocar do lado direito, o Patrick vinha buscar a bola também. Esta turma começou a se movimentar juntamente com o Marco Antônio. O Mugni também jogou muita bola hoje. Tá de parabéns o Mugni. Esta equipe é a melhor que eu vi do Bahia. É o melhor meio de campo encontrado pelo Guto, é este daí. O melhor meio. É claro que o Vitória da Conquista é uma equipe frágil, não à toa caiu. Mas em termos de movimentação, de troca de passes, uma rapidez para trocar passe muito boa, gostei demais dessa rapidez na troca de passes, é Mugni, Patrick e Daniel. O meio de campo do Bahia, sinceramente, o Guto encontrou, é esse daí. É esse meio de campo. Quando se joga na Fonte Nova, principalmente. Muita movimentação, troca de passes. O Daniel estava do lado esquerdo, do lado direito. O Patrick do lado direito, buscando jogadas com o Borel. Ao mesmo tempo, o Mugni e o Daniel também buscando o jogo com o Marco Antônio. Marco Antônio fez uma belíssima partida. As infiltrações do Mugni do lado esquerdo quebraram as linhas do Vitória da Conquista, porque ele vinha junto com o Marco Antônio e se infiltrava em diagonal. O Marco Antônio percebeu isso, dava o passe, inclusive um dos gols do Rodalega foi nessa transição do Mugni com o Marco Antônio. O Marco Antônio aberto do lado esquerdo. O ponto principal de melhoria que eu achei foi o Raí. A Raí errou muito. O Raí a gente tem que interpretar o Raí de dois modos. O Raí que se movimentou bem, recebia as bolas constantemente, bem aberto, mas o Raí que executava muito mal. Executava muito mal a finalização e o passe. E é isso que eu falo, o Raí precisa melhorar coletivamente. Taticamente ele é bom, mas ele tem uma queda de rendimento a partir do momento que ele não troca passes com o Daniel, não troca passes com o Borel. Finalizou muito mal hoje, as finalizações dele foi muito ruim. Então, o ponto de melhoria foi justamente o Raí, que caiu o rendimento. Inclusive, quando foi substituído, eu ouvi umas vaiazinhas aí nesse jogador. Mas o meio de campo do Bahia, no primeiro tempo, jogou bola, jogou muita movimentação. Os três, Patrick, Mugni e Daniel. O Marco Antônio aberto do lado esquerdo jogou demais. Luiz Henrique também. O Borelzinho também já fez uma partida melhor do que outrora, do que os outros jogos, né? Jogou um pouquinho melhor. Então a equipe do Esquadrão de Aço não deixou o Vitória da Conquista jogar no primeiro tempo. Pressionou o tempo todo, abriu o marcador aos 4 minutos. Isso facilita o trabalho da turma, né? O Bahia, quando fez 4-0, entrou na margem de classificação, mas é muito difícil para o Bahia depender de 2 jogos. O Bahia dependia de 2 jogos. Jogos na qual o Vitória precisava se classificar, queria vencer, não classificou, não levou. E o Barcelona, que venceu o Docimel. O Docimel entrou sem interesse praticamente, né? Porque não caía. O Docimel estava tomando 2-0 e não caía. Movimentação no meio, muito interessante, gostei. Marcação, não permitiu a Vitória da Conquista jogar. Marco Antônio, Mugni, Daniel e Patrick com muita movimentação. E aí quebrou o sistema de marcação do Conquista, que é uma equipe fragilizada demais. 4 minutos, 1-0 Bahia. 16 minutos, o Bahia faz 2-0, gol do Rodalega. O primeiro gol do Bahia foi o gol do Daniel. Jogadinha de linha de fundo do Marco Antônio. Passe e assistência do Marco Antônio. Daniel agradece 1-0. A outra jogada, Marco Antônio novamente, na infiltração do Mugni. O Mugni entra por dentro ali na parte esquerda, na ponta esquerda, recebe a bola, domina um pouquinho, dá o Rodalega quase de carrinho faz o segundo gol. E o terceiro gol do Esquadrão aos 32 minutos,
Hugo Rodallega também recebendo o cruzamento e no Cacuruto faz o terceiro gol do Bahia, segundo gol dele na partida. O Bahia perdeu oportunidades de fazer o quarto gol, inclusive no primeiro tempo, e o Conquista já começava seu processo já de rebaixamento. Segundo tempo do Esquadrão de Aço foi o segundo tempo na qual o Bahia tem uma intensidade menor, cultural até do futebol brasileiro. O Conquista coloca suas linhas um pouco mais à frente. A derrota não era interessante e foi para tentar reverter uma situação dificílima. Fez um gol que não valeu, a bola foi gol, a bola bateu no travessão, desceu, entrou no gol, mas a jogada muito rápida, a arbitragem não marcou o gol. A arbitragem hoje foi horrorosa. Inclusive teve um pênalti, na minha opinião, na qual o Raí cruza, a bola bate no braço do jogador do Conquista, interrompendo a direção da bola que iria para a área. Pênalti claro também. A arbitragem baiana precisa reciclar, porque ontem prejudicou o Ceará demais. O Marielson, árbitro baiano, os bandeirinhas também baianos, muito inseguros. A arbitragem da Bahia precisa melhorar. Hoje foi uma arbitragem ruim, tanto para o Bahia quanto para o Vitória da Conquista. Algumas faltas, por exemplo, do Vitória da Conquista foram faltas violentas. O juiz precisava dar amarelo. E no jogo de ontem operou o Ceará poderia ter vencido até com mais facilidade, fez um gol e o árbitro baiano anulou. Então a arbitragem da Bahia, horrorosa, horrorosa, em termos estaduais no Campeonato Baiano e regional na Copa do Nordeste, falhando demais a arbitragem da Bahia, beleza? Grande primeiro tempo do Esquadrão e desde já, você que está chegando agora, eu peço o seu like, né? Você jogando duro, arrebentando, você fortalece cada vez mais, ó, todo mundo likezando aí, dando seu like, contribui demais com o canal 2A1, o YouTube começa a indicar o nosso canal para que outras pessoas possam conhecer também. Então, se você está curtindo o canal 2A1, deixe seu like, por favor, para que você fortaleça cada vez mais. Você que está chegando agora e não conhece o canal 2A1, foi indicado pelo YouTube, está lá perambulando pelo YouTube aqui, papapá, pegou o canal 2A1, faça o seguinte, ó, joga duro e arrebenta, fortaleça o canal 2A1. Se inscreve no canal,